Muitas vezes a gente que está na academia, a gente tem essa porta fechada nos clubes, né? É difícil a gente ver alguém que tem doutorado e é treinador de futebol. Oi, gente! Bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso canal. A gente está aqui com o Rodolfo e com o Senise. Boa tarde, gente. Tarde. E a gente também está com o queridíssimo Ayrton Alonso para falar um pouquinho da pesquisa de mestrado dele em Educação Física. Então, muito obrigada por reservar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente, Ayrton. Pode falar um pouquinho da sua pesquisa, quem é você, o que você está fazendo? Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Ayrton, atualmente eu sou mestrando em Educação Física na UFSC. A minha área de pesquisa é Teoria e Prática Pedagógica, onde eu vou trabalhar na minha pesquisa, tentar entender como se dá as relações entre comissão técnica e treinadores em equipes de futsal profissional do Brasil. Então, é uma coisa que, na minha prática, eu via muito importante, porque muitas vezes a parte do preparador físico a gente via muito dados e não conseguia transmitir, ter essa comunicação ideal com o restante da comissão técnica. Então, eu vou tentar entender na minha pesquisa como que essa relação ela se constrói, ela se dá. Se ela é igualitária, se ela é de cima para baixo, de baixo para cima, se o treinador interfere na parte de preparação física, se a preparação física interfere na parte de treinamento. Então, entender dessa forma qualitativa como que essas relações se constroem no mundo da onde o rendimento também tem que se dar por resultado, por pontuação, se essa relação se tem uma... como posso dizer assim para vocês, se ela se estremece, se os resultados não vêm, ou se essa é a longo prazo que isso vai se construindo. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai pensar a pesquisa. Entendi. Então, você está mexendo com times profissionais, né? A sua pesquisa é relacionada a atletas profissionais. Só para a gente começar, mais ou menos, aqui a nossa conversa, qual que seria a diferença entre um atleta profissional, que trabalha com isso, e um atleta que treina, por exemplo, o cotidiano, assim, ele é um atleta do cotidiano? Isso, o meu corte da pesquisa é que eu vou trabalhar com as equipes que jogam a Liga Nacional de Futsal, que é a primeira divisão, a única divisão, a divisão maior que tem no Brasil. Então, para as equipes jogarem essa divisão, elas têm que ter um aporte financeiro para comprar a vaga para essa competição. E aí eu parto do princípio que se todas essas equipes pagam para essa vaga, todos os atletas, comissão técnica, são remunerados para exercer essa profissão. Então, eles são profissionais daquilo. Então, não é um atleta de fim de semana ou um atleta que divide a ocupação dele. Pode ser que tenha, mas o corte é a Liga Nacional. Ayrton, então você trabalha com todos os times da Liga? Não, a ideia da pesquisa é eu entrevistar todos os preparadores físicos da Liga. Tá. Essa é a ideia. No papel tá isso. Vamos ver se o tempo... o bom da pandemia é que, como eu entrei na seleção do mestrado já na pandemia, eu já adequei o meu projeto para entrar com entrevistas online já. Então, acredito que seja um pouco mais fácil, né? Vamos torcer. Fácil. Seu microfone estava no mudo, Rodolfo. Sim. Que daí você talvez consiga coletar os dados de uma maneira mais simples, ao invés de você precisar ter que encontrar as pessoas pessoalmente, né?
Uma coisa, Ayrton, que eu ia te perguntar é o seguinte, né? Dentro dessa concepção de preparação física, como que a gente poderia pensar num time, por exemplo, uma preparação física ideal? Como que eu consigo, assim, falar, não, eu quero obter uma preparação física que me leve num nível de competitividade supostamente ideal, vamos colocar dessa forma, né? Bom, primeiramente, a gente tem que entender como é que vai funcionar o calendário do ano, né? E traçar os objetivos daquela equipe. A gente sabe que o futsal no Brasil, a Liga Nacional, junto com a Liga Espanhola, é a mais difícil do mundo. Todas as equipes são muito parelhas, porque se a gente parar, a gente diz que o Brasil é o país do futebol, mas a gente passa em alguma praça, em alguma cidade, e as pessoas não estão jogando futebol, elas estão jogando futsal. Quadra, menos atletas. Então, eu acredito que essa frase, o Brasil é o país do futebol, para mim, o Brasil é o país do futsal. Que todas as crianças, as escolas, não existe campus de futebol nas escolas, existe quadras onde as crianças jogam futsal. Os maiores campeonatos do Brasil é de futsal, então o futsal é o maior. Então, a partir desse princípio que todas as equipes são muito igualitárias, têm qualidades técnicas muito parecidas, a gente parte do princípio de vamos ajustar o calendário e vamos ver o que a minha equipe quer conquistar esse ano. Então, por exemplo, estou trabalhando numa equipe lá, o poder de investimento da equipe não vai poder contratar tantos jogadores de qualidade como seleção brasileira, que jogam seleção brasileira, que jogam em outros campeonatos, que vieram do exterior, jogadores com uma qualidade técnica maior, então eles vão dizer assim, vamos tentar chegar nas semifinais. Então, o que eu, como preparador físico, faço? Monto uma pré-temporada bem forte para dar uma base física para o meu atleta conseguir manter ao longo da competição e ter o pico dele de preparo físico perto das finais aonde a minha equipe quer chegar. Só que aí a gente cai num problema que o nosso calendário ele não é dito previamente. Por exemplo, a gente começa a preparação em fevereiro, mais ou menos ali a gente está montando elenco e começa essa preparação em fevereiro. Às vezes o calendário, eles nos mandam o calendário em março para a competição começar daqui a 15 dias. E aí eles definem a fórmula em uma semana e nos avisam, esse ano vai ser 3 chaves, uma chave de 8, uma chave de 7 equipes, passam 6. Aí tu tem que trabalhar naquela pressão. Então, o que eu vejo que a maioria dos preparadores físicos fazem, e o que eu faço, é manter uma base física muito forte no início, período de pré-temporada, e ao longo da competição, a gente vai ajustando, vai refinando aquilo que a gente vê que os atletas podem melhorar. Eu sempre trabalho na melhora. Por exemplo, os atletas estão com uma velocidade, de transição muito boa. Então, vamos melhorar naquilo ali do que a gente tentar ficar consertando coisas que já estão mais ruins, vamos dizer assim. Então, vamos sempre melhorar no que a gente está bem, para fazer daquilo ali ser o diferencial do que a gente ficar tentando equiparar todas as valências e acabar sendo mediano em tudo, né? Então, vamos ser muito bom nas coisas que a gente já está bem e o restante que a gente não está tão bem, tentar subir um pouquinho e equiparando até chegar nas fases decisivas ou nos objetivos que a comissão técnica vai traçando para a gente. Isso muitas vezes vai mudando ao longo da competição, né? A gente faz uma primeira fase muito boa, chega numa próxima fase, vira um mata-mata, dá o azar de pegar Magnus de Sorocaba, que tem todos os jogadores são da seleção brasileira. Então, cabe muito de entender qual é o teu lugar dentro daquela competição, né? E a partir daí, criar as estratégias para alcançar ou ultrapassar esses objetivos propostos, né? Ayrton, desculpa, Rodolfo, você ia falar?
Não, pode falar. Tá. É que para mim não está claro. Hein? A tua pesquisa, você está fazendo uma pesquisa conversando com os preparadores físicos de todas as equipes, certo? Mas você atua em uma em específico? Você é preparador físico de alguma equipe específica? Hoje não. Hoje Tá. não. Tá. Hoje não. Tá. Mas o meu objetivo não, minha meta é chegar numa equipe da liga. Certo. Mas hoje eu quero entender como que essas relações entre eles, entre o preparador físico e os treinadores dessas equipes se dão. Para traçar alguns objetivos, traçar esse entendimento entre eles, né? E Ayrton, agora queria pegar um gancho no que você falou, que nem tem a ver com a tua pesquisa, é mais uma pergunta meio que pessoal, assim. Porque é meio absurdo, né, eu pensando aqui no que você falou, começar um campeonato, então, uma semana antes de um campeonato, e você não sabe qual vai ser a fórmula, contra quem você vai jogar, quando. Cara, é muito absurdo, assim. Né? Então, não existe um movimento dos clubes, das federações, dos atletas, sei lá, dos preparadores, dos treinadores, falar, se assim não dá, gente, porque, assim, no fundo, quem são as estrelas? São os jogadores, né, e todo mundo que se envolve com as equipes de uma forma ou de outra, né, os preparadores, treinadores, os jogadores. Então, os caras não falam, gente, assim não dá, se for assim não vai ter campeonato, não vamos jogar. Melhora esse negócio. Existe e já foi, vamos dizer assim, já foi pior. Hoje em dia está um pouco melhor. A Liga já é a Liga Nacional, com a qual eu vou conversar com esses preparadores, ela é gerida por um coletivo de clubes, ela é independente das federações, ela tem a chancela da confederação, mas ela é independente. Só que tem um número X de vagas. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas acho que são 20 vagas. Essas vagas são compradas. Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui na minha cidade, eu falei com a prefeitura tem um ginásio lá que atende as exigências, a minha empresa vai lá, compra essa vaga, que é alguns milhões, assim, a vaga. Comprei a vaga, tenho o direito de montar uma equipe para competir. Então, geralmente, a liga espera até completar essas vagas. Alguns anos não completa, alguns anos essas vagas trocam de cidade, trocam de donos, então é complicado essa gerência. O que a maioria dos clubes faz? Começa a pré-temporada antes, geralmente em fevereiro, vai montando a equipe, para quando final de março tem alguma data já certo, já tem uma base de um mês de treinamento antes e aí readequa essa preparação, né? É complicado, bem complicado, tem vários outros fatores também que se deve levar em consideração quanto a isso, como muitos atletas jogam a temporada da Europa e jogam a temporada do Brasil. Então, o que eles fazem? Jogam metade da temporada aqui no Brasil, porque já acabou a temporada lá. Quando metade da temporada do Brasil vão para a Europa, jogam um pedaço da Europa lá, voltam para o Brasil, então eles jogam 2 campeonatos praticamente ao mesmo tempo. Então tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração. Se perde muito, hoje em dia o valor está 6-1, então qualquer proposta que alguém receba da Europa multiplica por 6 aqui no Brasil, então são coisas a se levar em consideração. Então esse calendário, ele é bem complicado de ser gerido. Ele pode ser muito melhor, com certeza. Deveria ser avisado um ano de antecedência. Esse ano tu já deveria saber como vai funcionar no ano que vem, né? Mas tem muita parte burocrática e nas entrelinhas que a gente não sabe o que os dirigentes pensam, né? Ayrton, eu vou fazer 2 perguntas em uma, assim, mais ou menos. Você falou que os jogadores mais ou menos jogam 2 campeonatos, às vezes, ao mesmo tempo. Existe uma diferença entre esse preparo de um campeonato para o outro, ou é meio que uma preparação básica que serve para os 2? E se fosse diferente, um ano seguinte tem aquele campeonato e começa a se preparar. Esse campeonato que acontece todo ano, o mesmo campeonato,
não tem uma base, assim, um chaveamento base, um modelo básico que você já poderia se programar sabendo que vai ter esse campeonato? Assim, a Liga Nacional tinha uma tabela básica que era um turno único, todas as equipes se enfrentavam, passava os 8 melhores para umas quartas de final. Era isso. Só que a gente mora num país continental e isso complicava muitas vezes. Por quê? Porque a maioria das equipes de futsal é equipes em cidades do interior. E vamos pensar no caso de uma equipe do Rio Grande do Sul, a CBF de Carlos Barbosa. Carlos Barbosa fica a 1 hora de Bento Gonçalves, o aeroporto mais perto, vamos dizer assim, seria Porto Alegre. Então, 2 horas e meia de ônibus até Porto Alegre, para pegar um voo, por exemplo, para jogar em Brasília, onde tem uma outra equipe. Então, pega um voo e vai para Brasília. Geralmente, não tem, a equipe de futsal não tem esse dinheiro, esse aporte financeiro que as equipes de futebol têm. E eles iriam de ônibus. E aí, 20 horas de ônibus para te ir, para fazer um jogo de 2 horas, mais 20 horas para te voltar. Então, aí muitas vezes acontece nessa parte da tabela que tu tá, Carlos Barbosa, vai a Brasília, só que tu passa por todo o Brasil, sendo que tu vai de Barbosa, joga numa cidade do Paraná, joga em Brasília, na volta poderia jogar numa outra cidade de Minas Gerais, vai para Carlos Barbosa de novo. Aí, lá no Rio Grande do Sul, tem 3 equipes, uma em Venâncio Aires, uma em Carlos Barbosa e uma em Erechim. Algumas equipes vão para lá, fazem um jogo numa cidade, no outro e voltam. Isso não é definido antes, eles fazem um sorteio, muitas vezes, esse ano tu jogou em Brasília, agora a Brasília vai jogar na tua cidade. Só que o restante tu não sabe montar. Isso muitas vezes muda durante a competição também. E agora na parte como veio a pandemia, eles tentaram chavear, são 3 chaves, né, na Liga Nacional. Desculpa. E esse chaveamento mudou, tentaram fazer mais regionalizado, só que algumas equipes não querem ficar se enfrentando sempre as mesmas, porque o futsal é muito forte na região sul. Então, entre aspas, fica muito mais forte uma chave que tenha todas as equipes de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, perto de uma chave que tem as equipes de Brasília, Mato Grosso e Minas, por exemplo, na visão dos dirigentes. Então, isso aí é um contexto político muito forte. Então, essa questão política interfere muito na questão das tabelas. E a questão que eu falei dos 2 campeonatos não é que eles coexistam, é que o atleta está jogando aqui fora da temporada da Europa, do campeonato europeu, que lá a tabela é o contrário, lá eles começam no nosso inverno e terminam no nosso verão, o campeonato. Então, aqui no Brasil, geralmente começa em março. Ele se destacou aqui no Brasil, já fez algumas rodadas e se destacou, começou a fazer muito gol, jogou bem. O pessoal da Europa olha, e oferece, por exemplo, vamos chutar, se oferece os mesmos 10 mil, só que lá é 10 mil euros e aqui é 10 mil reais. Ninguém, em sua consciência, pensa, vou ficar aqui. Vai para lá, joga até janeiro lá, volta para cá. Então, muitos desses atletas não têm essas férias, pelo que eu conversei com alguns, assim. Mas é uma questão financeira. Alguns ficam, outros não, outros vão. Não é questão que... existe o campeonato lá, que eles pensam no melhor para eles lá, e o nosso, a gente pensa no melhor para eles aqui. Só que o atleta fica nesse vai e vem, alguns deles, muitas vezes. E isso tem alguns entraves, né? Pegando um gancho nisso que você falou, né? Interessantíssimo. Por quê? Por que isso acontece? Isso tem uma série de motivos, né? Então, em primeiro lugar, você tem a questão da vida útil do atleta, né? Então, vai querer ganhar o máximo de dinheiro também que ele conseguir nesse período. Eu não sei qual é a vida útil, isso já engata uma pergunta. A questão de média salarial era outra coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, qual a média salarial desses 20 clubes e qual seria a média salarial, por exemplo, de um clube europeu? E porque tem essa analogia com o futebol, né? Por exemplo, com o futebol de campo, né? Na Europa você ganha muito mais, né? 100 mil euros, 100 mil reais no Brasil, 100 mil na Europa, né?
E eu queria pegar esse gancho e ver onde que a preparação física influencia isso, porque muitas vezes os atletas, eles não têm férias, né? Se o cara fizer 2 calendários numa mesma temporada, o cara não tem férias. Tá? Eu Bom, queria pegar esse gancho aí e fazer essa pergunta. Bom, a média salarial eu não vou saber te precisar ao certo. A única coisa que eu sei pelas conversas, assim, por cima, é que o valor é o mesmo, só o que muda é a moeda. Então, eu fiquei sabendo por cima, assim, alguns atletas ganham mais, alguns atletas ganham menos, mas pelo que eu andei sabendo, não posso te precisar, o que eu sabia, o valor é o mesmo. O que muda é a questão da moeda. Então, aí tu faz a conta, multiplica por 6, tem atletas tem jogadores com mercado forte nos Emirados Árabes, no Irã, na Tailândia, aí ganham em dólar. Aí sim, aí dizem que nos Emirados, aí o valor é um pouco além, né? A outra pergunta era a questão da preparação, né? Da preparação física, porque se o atleta ele não tem férias, ele joga 2 temporadas no mesmo ano, né? A coisa boa aqui do Brasil é que o nosso atleta, a maioria deles, ele é muito bom tecnicamente. Então a gente é muito igual tecnicamente, como eu disse antes. O que acontece? A gente tenta mudar, ganhar alguma coisa na parte da preparação física. Então ele tem uma base física muito boa. Se a gente vai fazer alguns testes com esses atletas, ele tem uma base física muito boa. Ele atinge valores melhores que os atletas europeus. Só que os atletas europeus, eles têm, principalmente os espanhóis, os portugueses, eles têm um calendário pré-estabelecido, eles sabem que eles só vão jogar no sábado. As distâncias a percorrer é muito mais curta, então isso aí influencia bastante. Só que eles não têm essa parte técnica tão... Agora até já tem, eles têm uma parte técnica muito parecida, só que eles não têm aquela base física que o atleta brasileiro tem. O atleta brasileiro está acostumado a correr 6 km por jogo, a dar mais de 40 sprints dentro de uma partida, ele sabe fazer um agachamento, ele sabe fazer uma série de supino na academia, ele sabe fazer alguns exercícios de levantamento olímpico, que o atleta europeu não está acostumado. O atleta europeu está acostumado a lá, faz a parte tática dele no clube, faz o que o treinador manda e fechou. Então, não tem essa cultura do fazer aquele algo a mais para conseguir se diferenciar, porque aqui a gente está muito igualitário, muito igual, né? Nessa parte... Pode falar, Sim. Vai, pode ir. Nessa questão da preparação física e tal, a tecnologia a gente tem um grande avanço tecnológico, e aí, como que isso funciona para a preparação deles? Além dos equipamentos para a saúde, assim, que a gente tem bastante já conhecidos, para a parte tática, a tecnologia está ajudando também? No Brasil é forte isso? Assim, a parte da análise de desempenho está revolucionando, vamos dizer assim. A gente sabe tudo que o atleta faz. A gente sabe aonde que ele finaliza, quantas vezes ele chutou com a perna direita, quantas vezes ele chutou com a perna esquerda, quantas vezes ele errou na marcação, quantas vezes ele errou na cobertura. Tudo isso a gente sabe. Só que isso é o dado cru. E falta, muitas vezes, ainda a gente saber, repassar esses dados para o treinador, e outra, saber o que fazer com esse monte de informação. Muitas vezes a gente tem muita informação, só que ou a gente não sabe o que fazer com ela, ou não sabe interpretar ela, ou muitas vezes a gente acha que alguns treinadores podem achar que essa informação é inútil. Então, isso é uma coisa que eu não nesse ponto, mas que eu quero entender da minha pesquisa, que muitos desses treinadores, eles são ou ex-jogadores, ou ex-atletas, ou aquela pessoa que está há muito tempo na cidade e trabalhava com algumas crianças e virou treinador. Não se tem uma exigência desse treinador dele ser formado em educação física, dele ter uma formação. Já o preparador físico, obrigatoriamente tem que ser uma pessoa formada. Então, eu quero entender, esse é um contexto, um dos objetivos da minha pesquisa, é entender se o treinador que tem um conhecimento
teórico, uma formação mais elevada, consegue ter uma conversa, consegue ter esse entendimento junto com o preparador físico maior. Eles trabalham como comissão, porque eles têm um nível de conhecimento maior, ou não, ou se isso aí pouco interfere, né? Ou se o treinador, aquele que não tem conhecimento nenhum, entende muito mais da parte tática por saber que a outra pessoa tem, o preparador físico tem aquele conhecimento. Então, essa é uma coisa que eu quero muito entender na minha pesquisa, se esse nível de formação funciona ou não. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia o técnico da seleção brasileira, o professor Marquinhos Xavier, eu acho que, vendo o que ele fala, ele entendeu isso, porque ele saiu, ele treinador da seleção brasileira, saiu do time que ele treinava, da Carlos Barbosa, foi para Porto Alegre fazer mestrado na URGS, está fazendo doutorado agora lá na URGS. Então, é muito difícil a gente ver um treinador voltar aos bancos de uma faculdade pública, federal, com um nível na CAPES muito bom, fazendo esse processo inverso, porque muitas vezes a gente que está na academia, a gente tem essa porta fechada nos clubes, né? É difícil a gente ver alguém que tem doutorado e é treinador de futebol. A gente vê fora, né? A gente vê, ele é fisiologista, ele trabalha na análise de alguma coisa, trabalha no laboratório de bioquímica do clube. A gente não vê a linha de frente com esse conhecimento teórico dos bancos da universidade, né? Então, essa é uma coisa que eu quero entender com a minha pesquisa, se esse nível de conhecimento ajuda, atrapalha, tem relação, não tem relação nenhuma entre o preparador físico, que é um elemento da comissão, e o treinador, que seria a linha de frente, a última ponta da pirâmide, né? O Ayrton, e eu acho que é uma coisa que é meio proporcional, assim, no seguinte sentido, né? Quanto maior o profissionalismo, a minha impressão que eu tenho, né, como um admirador do futebol, mas uma pessoa que não está longe de trabalhar no meio, né, vamos dizer assim. Quanto maior o profissionalismo, quanto mais os clubes, as ligas vão se profissionalizando, mais vai se estreitando, né, essa relação entre treinador, jogador, comissão técnica, né, preparador, fisiologista e todos os profissionais, né, vai virando uma equipe mesmo profissional, né, e nesse sentido, não sei se você concorda comigo, mas aí até queria te perguntar se na tua pesquisa você já tem algum resultado preliminar, assim, alguma conclusão preliminar que você, alguma coisa, algo que você já percebeu nesse sentido, da relação entre treinador e preparador, se tem um respeito e uma integração maior do que já teve anteriormente. Sim, eu não tenho, porque eu não comecei a me debruçar na pesquisa em si, eu ainda estou terminando os créditos necessários, então eu estou, como ainda mais período da pandemia, estou lendo muita coisa e deixei a pesquisa um pouquinho de lado, terminar os créditos e eu vou começar. Mas isso depende muito do que o clube quer, qual é a filosofia daquilo, entendeu? Por exemplo, como é que a gente vai medir o que é um profissional de sucesso? Por quantos títulos ele tem? Pelo legado que ele deixou no atleta? Pelas coisas que ele fez ou pela quantidade de troféu que ele tem na casa dele? Então, depende. O quantitativo de medição de sucesso é uma coisa, principalmente no esporte, difícil, porque muitas vezes, será que é o poder de transformação que tu fez naquele atleta, naquele clube, naquela equipe, o legado que tu deixou de transformação, tu mudou o patamar da equipe, a equipe só lutava por zonas de rebaixamento, agora ela lutava ficava lá entre 15º e 18º, e hoje ela está lutando entre 7º e 8º. Isso aí é sucesso? Ou sucesso é tu ter ganhado competições todo ano, tu ser campeão estadual sub-9 durante 10 anos? Isso é sucesso? O sucesso é tu ter transformado aquelas crianças em pessoas hoje com 30 anos que gostam do esporte. Ou as crianças que tinham
no Sub-9 foram campeãs e que hoje, com 18 anos, abandonaram, não querem nem ouvir falar de esporte. O que é? Então, essa medição de o que é, como tu vai mensurar o que é sucesso, é uma coisa que tem que ser analisada junto com a filosofia do clube. Se o clube entender isso, a gente quer transformar a vida das pessoas, o atleta que passe aqui tem que ter valores, ele tem que respeitar a equipe adversária, tem que respeitar o árbitro, tem que passar um bom valor para as crianças do Sub-20 e do Sub-17, ele tem que ser um ídolo, ou a gente tem que ganhar a qualquer custo para ter uma medalha no peito e dizer que a gente foi campeão, a gente tem sucesso. Então, vai do entendimento do clube, do entendimento do treinador, do entendimento da direção, do que é o ter sucesso, né? Ayrton, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, então, está fazendo mestrado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, provavelmente ali no departamento de Educação Física, e eu gostaria de saber o seguinte: você tem bolsa de mestrado? Quem que financia a sua pesquisa? Como que funciona aí toda essa questão do financiamento da pesquisa aí, tá bom? Assim, aqui na UFSC é para ter bolsa, né? Eu atualmente estou sem bolsa por um contexto geral político do país, né? Primeiro porque houve uma série de cortes, mas ainda assim, como o programa tem nota 6, ainda tem muitas bolsas. Só que pelo contexto da pandemia, muitas das pesquisas que estavam acontecendo ganharam prorrogações. E essas bolsas ainda estão de posse das pessoas que ganharam essas prorrogações. Então, diz o programa que ao longo dos meses que as pessoas forem defendendo, essas bolsas vão sendo realocadas para os alunos que entraram. Acredito, espero, que mais uns 3, 4 meses, todas as pessoas já tenham defendido e todas as que entraram junto comigo sejam contempladas, né? E aí varia, aí vai variar da bolsa. Tem bolsa da FAPESC, tem bolsa da CAPES, do CNPq, tem vários órgãos aqui na universidade que fomentam. Aí vai de acordo com o laboratório e com a bolsa que vai estar disponível, né? A minha linha de pesquisa é em teoria e prática pedagógica, né? E o meu professor orientador é o professor Michel, que trabalha com treinadores e com desenvolvimento de atletas. Então, a gente está fazendo essa ligação aí eu propus, né, a pesquisa, se ele entende essa relação de treinador e atleta, eu quero entender essa relação de treinador e comissão, porque comissão, na palavra, é uma coisa que se trabalha junto, né, então, será que realmente as comissões são comissões? Então a gente eu propus isso para ele aceitou, me propôs várias outras coisas, então a gente está caminhando a pesquisa nesse ponto. E, Ayrton, quando é que você defende o cronograma, assim? Ano que vem. Aqui Tá. É por trimestre, né? Então eu tô terminando o primeiro recém, agora vou ir pro segundo. Uhum. As coisas andam rápido aqui. Tá. O semestre é bom e é ruim por isso. E perspectiva, você gostaria de fazer um doutorado depois, ou ir trabalhar mesmo em algum clube lá? Ou levar as coisas juntos? Eu tenho um objetivo que é trabalhar numa equipe da Liga Nacional, primeira divisão do futsal, mas eu não quero deixar de estudar, eu quero tentar um doutorado, quero continuar os estudos, porque eu acho muito importante, quanto mais conhecimento a gente absorve, mais um melhor profissional a gente vai sendo. Muitas vezes a gente acha que coisa que a gente aprendeu há 2, 3 anos atrás é inútil, mas hoje a gente pode pensar, nossa, aquilo lá me serve para eu conseguir conversar com a mãe de um atleta. Hoje eu consigo entender o que acontece
com aquele atleta, sei lá, tipo, a parte psicológica, alguma coisa assim. Então, eu acho bem interessante. Eu quero seguir. O meio acadêmico é um meio que eu gosto bastante também. Eu tenho em casa, meu pai, ele é professor da Universidade de Santa Maria, foi pesquisador da Embrapa. Então, eu tenho essa parte da pesquisa, da docência bem... A minha mãe é professora também, então tem essa coisa bastante em casa, assim. Eu gosto, uma área que eu gosto bastante, mas hoje eu tenho essa meta, que é uma coisa que eu quero cumprir, é chegar na equipe da Liga Nacional, mas eu não quero também deixar de estudar. Se eu conseguir sempre levar o meu estudo, as minhas pesquisas para as equipes esportivas, para essas equipes de nível, é uma coisa que eu quero fazer bastante, porque muitas vezes essas equipes são objetos de estudo, mas os resultados do estudo não são repassados para eles. Simplesmente eles são objetos. Eu quero tentar conciliar, fazer a academia ficar mais perto das, vamos dizer, não digo empresas, mas dos clubes, né? Então, fazer essa ponte entre ensino e a prática tá mais junto, né? Ai, aquece o coração ver que tem gente que quer seguir nessa área da pesquisa e que quer conciliar os dois, tanto o trabalho quanto a questão acadêmica. E é muito legal também saber que você vem de uma família que está incluída aí na academia. Eu estou olhando o relógio aqui e ficando triste, porque a gente está ali no limite do tempo que a gente separou para hoje, para a conversa. Rodolfo, Senise, eu sei que vocês querem perguntar mais, mas infelizmente eu vou ter que ir finalizando por aqui. Antes de dar a palavra no final, aqui a gente tem um costume no nosso canal de pedir para você falar um livro, um filme, e também uma música, ou um álbum, um CD, um artista que você goste muito e que não exatamente tenha a ver, assim, com a sua linha de pesquisa, com o seu trabalho, mas uma coisa que o Ayrton, como pessoa, gosta mesmo. Só pra gente trazer mais pro pessoal aqui a conversa. Bom, deixa eu ver. Um livro, eu gosto muito do livro do Guardiola, o Confidencial, que eu acho muito legal, porque ele fala que ele estuda muitas outras pessoas e outros esportes para levar para dentro dele, então isso é uma coisa que eu acho sensacional. Uma música eu vou dizer um artista, pode ser? Em vez de uma música, eu sou muito fã do Djavan. Para mim, Djavan é top, então uma música para mim, eu vou falar o Djavan, e a outra era... Um filme. Um filme. Um filme. Putz, eu sou horrível de nome de filme. Caramba. Putz, o filme... Conta assim, mais ou menos, a gente tenta adivinhar. Pode ser série também, se quiser. Vai. Não, cara, facilitar. O filme que eu acho muito massa é o... não vou lembrar o nome do ator, mas que ele é desafiado a entrar na Marinha Americana, que ele é mergulhador. Homens de Honra. Anjos do Mar? Ah, não. Tá. Não, esse filme é muito fera, eu acho. Eu sei, porque eu adoro também. Quando você começou a falar do mergulhador, eu já, opa, nossa, eu acho incrível a história em si. Eu adoro um drama, então eu acho, nossa, muito fera. É muito bom mesmo, eu também adoro esse filme. Vou assistir, vou pôr na lista aqui. Oi? Homens de Honra, é o Cuba Gooding Jr., o ator. Vou colocar na lista aqui, fiquei curiosa para assistir também. É muito bom mesmo. Muito bom, eu adoro esse filme, eu assisti várias vezes. É um drama, tem que gostar de drama, eu gosto de drama. Alguma referência ligada à sua área da pesquisa, assim, pode ser um artigo, alguma coisa, se quiser comentar agora, mas também pode passar para a gente depois algumas listas e a gente coloca aqui embaixo na descrição do vídeo também. Mas se quiser falar alguma coisa, pode falar. Não, prefiro até passar, que daí eu não vou falar besteira. Aí eu vou temando direitinho, fica certinho. Beleza, então. Muito, muito obrigada a todos que estão nos assistindo e também aos presentes, né? Rodolfo, Senise, Ayrton. Podem curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal,
compartilhar também. Não esquece das nossas não esquece das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e podem interagir com a gente interage de volta. Então, é isso. Muito, muito obrigada. Deixa eu só dar os parabéns para Ayrton, parabéns pela pesquisa, super legal. Boa sorte aí no mestrado e boa sorte no time que você entrar aí. E se vier jogar em São Paulo, avisa depois da pandemia, que a gente vai lá assistir. Iremos com prazer. Não, e parabéns, Ayrton. Parabéns aí pela pesquisa, pela iniciativa. Assim, só um último comentário também é essa questão, a falta de dados, né? Eu acho que é importante você ter quando você tem muitos dados, por exemplo, sobre um esporte, uma liga, um grupo de atletas, você consegue apontar ali, através de análises, né, as qualidades, as deficiências, então você consegue ter um raio-x, né. Meus parabéns aí, muito legal, e daí você nos mantém informado aí da sua pesquisa, quando você for defender sua tese, sua dissertação, perdão, e tal, tá bom? E muito sucesso para você, muito obrigado. Muito obrigado a todos aí pelo convite, passou rápido esse tempo aí, vou deixar vocês informados, e isso que tu falou sobre os dados é bem interessante. Hoje em dia, na área do esporte, muito dado quantitativo a gente tem muito dado quantitativo, e tem muita falta de pesquisas qualitativas, e a gente do esporte, do nosso laboratório, a gente está tentando fazer essas pesquisas qualitativas com pais, com treinadores, com atletas, comigo, com comissões técnicas. Então, sair um pouco do dado cru de como fazer o atleta correr mais rápido, tem outras formas a gente fazer ele correr mais rápido, a não ser por um cronômetro, né? Então, é mais ou menos por esse lado que a gente vai levar a pesquisa. Então tá bom, gente. Muito, muito obrigada novamente. Ficamos por aqui e venham com a gente nessa jornada. Tchau. Falou, pessoal.